Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá começar mais uma leitura, né? Glória a Deus por isso. Deus tem nos ajudado nesse projeto, nessa disciplina, que é a leitura da palavra. E graças a Deus por mais um dia, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir para que o Espírito Santo ministre a nossa vida nessa noite, como Ele tem feito todos os outros dias, né? Como tem sido bom. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por mais essa semana que nós passamos debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor já tem falado conosco até aqui na Tua palavra. Obrigada, Pai, por ter nos ajudado mais alguns dias, Senhor, caminhando aqui na Tua palavra, e nós estamos em direção, Pai, ao encerramento do Antigo Testamento, e nós nos alegramos muito, Pai, porque nós chegamos até aqui. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco. Esse sustento tem a ver com uma ajuda espiritual que nos faz prosseguir, algo que nos estimula, Senhor, a permanecer no Senhor, algo que nos estimula, Senhor, a fazer aquilo que devemos fazer, que é estar na Tua presença, Jesus. Muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas todos os dias através dessa leitura. Eu sei que algo está sendo construído no meu interior, algo tem sido edificado na minha vida, Pai, e eu glorifico ao Senhor por tudo isso. Eu glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente? Tô ligando o ring light, né? Fica essas bolinhas verdes aqui por causa da luz, porque o meu ambiente eu acho que tá um pouco escuro, né? Para nossa gravação. Então vocês não se importem com isso não, tá bom? Prestem atenção no texto e na leitura e naquilo que a gente tá então conversando aqui, para, se isso estiver atrapalhando aí, não te tirar o foco, tá bom? Hoje a gente começa com o Salmo 1, que vai dar um desfecho, né, para esse momento aqui de Neemias, terminando o seu livro, e a gente vai terminar justamente com alguns textos de Neemias aqui, e caminhar hoje para o término do Velho Testamento através do livro do profeta Malaquias, ok? Vamos lá, Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então ele faz esse desfecho. Justamente ontem nós lemos o Salmo 119, onde o salmista, ele o tempo todo exalta essa soberania de Deus na vida dele, e essa alegria que ele tinha em obedecer, em amar a lei do Senhor, né? Em ter prazer na lei do Senhor, em ter a lei do Senhor como seu principal conselheiro, a palavra fala, né? Então aqui o Salmo 1, um salmo também muito conhecido, muito lido, inclusive, né? Muito falado, muito pregado, e fala sobre essa questão de como é feliz aquele homem que realmente tem prazer, né? Não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, né? Então tá falando de alguém que tem prazer em Deus, tem prazer na lei, tem prazer nos conselhos do Senhor, e não no que o mundo, no que essa cultura desse tempo caído tem para nos proporcionar. Ele vai estar sempre dando bons frutos, né? Aquele que anda nos caminhos do Senhor sempre vai frutificar. A sua vida está sempre frutificando em Deus. Ela está sempre caminhando e avançando, nunca estagnada, né? Então tem essas benfeitorias em estar na presença do Senhor. E agora a gente vai terminar então os textos de Neemias. Vamos ver o que está acontecendo com Neemias agora nesse momento. Neemias revisita a Babilônia.
ele volta lá, né? Neemias capítulo 13, versículo 6, diz assim: Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Ataxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobia nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhe era devida, que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaias como encarregado dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição do suprimento aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Por isso, repreendi, aí ele volta no versículo 11, perdão. Versículo 11. Por isso, repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Então, esse Neemias capítulo 13, ele na verdade dá a continuação da nossa última leitura, não a de ontem nem a de anteontem, mas que a gente leu o capítulo 13 de Neemias. A gente começou, quer ver? Ó? Vou pegar aqui para vocês verem. Neemias capítulo 12, a gente leu no dia 13. E no dia 11, eu acho que a gente leu um pouquinho desse Neemias capítulo 13. Bom, ele estava falando dessa questão de que eles estavam ali profanando o templo, né? Tobias estava com uma sala como se fosse alugada dentro do templo, e ali então ele tinha levado seus próprios utensílios, contaminando o templo. Quando Neemias chega novamente da Babilônia, ele fica sabendo de toda essa confusão que acontece, e ele então purifica o templo, tirando tudo que é de Tobias, manda purificar, né? Tirar tudo que não era de acordo com a palavra de Deus dali. E ele fica sabendo outra coisa também, que os levitas, né? Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida. Então, os levitas estavam sendo negligenciados a respeito do alimento, a respeito do suprimento, que os dízimos deveriam ir para os levitas, né? Essa era a parte deles. Eles tinham essa parte como herança, porque era disso que eles iam sobreviver. E as pessoas que estavam ali em Jerusalém também tinham negligenciado essa parte. Ele convoca homens de confiança dele para cuidar desses celeiros, né? Dessas salas onde ficavam guardados os alimentos, e que esses responsáveis que ele tinha colocado distribuíssem esses alimentos de forma correta para os levitas e para aqueles que precisassem. Aí ele continua, Neemias capítulo 13, a partir do versículo 15, diz assim: naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhe disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum
carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Então, esse trecho fala de mais uma advertência que Neemias faz quando ele retorna dessa viagem que ele foi até a Babilônia. Ele percebe que também o sábado, além deles terem deixado Tobias tomar uma sala no templo e ter profanado o templo, eles estavam profanando também o sábado. Eles estavam trabalhando no sábado, eles estavam fazendo comércio no sábado. Todos os israelitas estavam se misturando com comerciantes de outros lugares que vinham trazer suas mercadorias. Eles estavam se esquecendo novamente da lei e dos mandamentos de Deus que eles haviam há poucos dias atrás, há pouco tempo atrás, assinado, né, um tratado de que eles obedeceriam todos os mandamentos do Senhor. Então, é tão fácil, né, pro povo de Israel esquecer, porque parece que passam tempos e eles já esqueceram daquilo que eles confessaram, do arrependimento. Me parece que a facilidade em esquecer aquilo que Deus coloca diante de nós como lei, fala dessa negligência em estar na presença de Deus todos os dias. Por isso que é tão importante a leitura, a meditação, a oração, as práticas, né, espirituais como um todo, elas são muito importantes para a nossa vida, justamente para que a gente esteja sempre conectado com aquilo que Deus está falando, ensinando, ministrando as nossas vidas. Vamos continuar. Neemias capítulo 13, agora a partir do versículo 23. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhe disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Versículo 30 e 31. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e lhe designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as províncias, para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Então, nesse momento aqui, a gente tem Neemias também se indignando e então tomando decisões para purificar os casamentos em Israel, né, no meio do povo de Judá, porque eles haviam novamente se contaminado casando com mulheres da região dos filisteus, de Amon e de Moabe, né, das nações vizinhas, dos nossos vizinhos ali, moabitas, amonitas e filisteus. E isso tinha trazido muita desgraça já para Israel. E Neemias sabia disso, que todo o exílio, que toda a destruição, que tantas mortes que haviam acontecido em Israel há 70 anos atrás, tinha a ver justamente com o início do pecado do próprio Salomão,
aonde ele se esquece da lei do Senhor. Ele cita isso aqui para nós e começa a se casar com muitas estrangeiras, né? Muitas mulheres estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras trouxeram os seus deuses para dentro de Israel, para dentro de Judá e de Jerusalém, e isso trouxe maldição para a terra, porque eles começaram a profanar o templo, eles começaram a adorar outros deuses nos montes de Israel. E isso eu acredito que vocês devem lembrar das nossas leituras do livro de 2 Crônicas, Reis, o próprio Juízes, né? A gente tem muitas passagens ali que a gente leu aqui do Velho Testamento falando do quanto Deus começa a se entristecer com o seu povo, porque eles começam a se desviar dos seus caminhos, tendo então essas condutas, né, de casamento com mulheres estrangeiras, de adoração a outros deuses, de prostituição espiritual, né, prostituição cultual. Eles davam cultos a outros deuses. E isso trouxe então todo o exílio, né, todo o julgamento, a ira de Deus sobre Israel até esse momento. Agora aqui, gente, a gente tem alguns acontecimentos e vai ser o final então dessa era do Velho Testamento, né? O Velho Testamento vai finalizar agora com o livro de Malaquias. E nesse momento da história, que nós estamos por volta do ano 430 antes de Cristo, a gente tem então o nascimento do filósofo Platão. Ele nasce no ano 429, eu coloquei para vocês no PDF. Tem o nascimento do próprio Malaquias, que também acontece por volta do ano 424. O reinado de Dário II da Pérsia, que vai do ano 423 a 404. O Neemias escreve o seu livro. Então, esse livro que a gente acabou de ler de Neemias é escrito justamente nesse tempo aqui do ano 415 a.C. Depois que tudo isso acontece, é que Neemias vai escrever o seu livro e deixar registrado aqui para nós. E então, no final disso tudo, a morte de Neemias com 70 anos de idade, por volta do ano 405. Então, Neemias leva aí mais ou menos 10 anos, né, entre o início da escrita do livro e a sua morte, no ano 405 a.C. E aí a gente começa, então, o livro de Malaquias no ano 397 a.C. A gente tem o início aí de Malaquias começando a sua profecia, a sua palavra deixada aqui pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor contra os sacerdotes. Então, esse primeiro capítulo de Malaquias vai falar com uma direção muito forte para os sacerdotes. Então, está se falando sobre aqueles que tinham a responsabilidade de ser a direção para o povo de Israel. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos.
Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira! E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Então, esse capítulo 1 de Malaquias está dando uma introdução, mas ao mesmo tempo já diz o que Deus quer dizer. Deus está extremamente irado, chateado, indignado com a forma com que esses levitas, esses sacerdotes principalmente, estão lidando com o templo, estão lidando com a sua casa, estão lidando com as ofertas que eles levam diante do altar. Eles começam a aceitar qualquer tipo de oferta, ou mesmo eles fazem qualquer tipo de oferta diante do Senhor. Então eles começam a dizer, né, o profeta os confronta e eles começam a dizer, mas em que nós temos desonrado o Senhor? Sabe aquela mania que muitas vezes os nossos filhos, principalmente adolescentes ou crianças, eles falam com uma cara deslavada, né? Literalmente, eles usam de uma coragem de falar, muitas vezes, né? A gente tá ali corrigindo, eles falam, mas que hora que eu te desobedeci, mãe? Que hora que eu te desonrei? E eles sabem do que nós estamos falando e vice-versa. E Deus está agindo da mesma forma nesse momento através de Malaquias, corrigindo seus sacerdotes a respeito da sua conduta. Eles estão tendo uma conduta extremamente desprezível diante de Deus, fazendo as coisas do Senhor de qualquer forma, fazendo sacrifícios para o Senhor com animais defeituosos, trazendo ofertas que Deus não tem prazer. Então, o que eles estão fazendo dentro do templo, dentro do próprio lugar santo de Deus, é algo desprezível. Eles estão fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. E isso é terrível, né? Quando aqueles que deveriam ser o exemplo para toda a nação de Israel, se eles mesmos estão profanando o templo, estão fazendo as coisas de qualquer jeito, que dirá o povo, né? Malaquias 2, versículo 1. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se puserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhe fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei.
esse trecho aqui, nós vamos continuar, Malaquias capítulo 2, está falando, o Senhor está realmente advertindo de que a aliança que ele fez com Levi, lá diante do Monte Horebe, diante do Monte Sinai, com Moisés ainda, quando eles são separados para servir ao Senhor integralmente, quando Deus separa os levitas para serem extremamente zelosos com a lei, com os mandamentos, que eles deveriam cuidar de tudo dentro do tabernáculo ali no deserto e depois dentro do templo com Davi e Salomão, e até esse tempo a tribo inteira de Levi e dos sacerdotes, né, da família de Arão, eles eram 100% separados para cuidar das coisas de Deus. Então eles deveriam zelar constantemente para que tudo fosse de acordo com aquilo que Deus deixou prescrito, né? Deixou escrito para eles. Mas ao contrário disso, eles estão quebrando essa aliança que Deus fez com a tribo de Levi, com o próprio Levi lá atrás, né? E eles então estão deixando de honrar ao Senhor com aquilo que Deus havia deixado para eles. Deus está dizendo assim: por isso que eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Gente, esse último versículo, esse versículo 9, essa parte final, ele é muito preocupante, porque se já no tempo, nesse finalzinho do Velho Testamento, por volta do ano 400 a.C., nós temos uma problemática aqui com a própria tribo de Levi, com os levitas no templo, mesmo depois de terem sido exilados durante 70 anos, de terem sofrido toda a ira de Deus durante esse período, quando eles retornam, e Neemias, Esdras e todo aquele povo reconstrói o templo, reconstrói os muros, levantam novamente os levitas e os sacerdotes para cuidar do templo, para fazer as coisas de Deus, eles começam a se desviar novamente. E eles começam a cair nesse erro de fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. E Deus está advertindo, Deus está falando através do profeta que eles deveriam se arrepender, como aqueles que estavam fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito e pior, sendo parciais na hora que ensinam. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes os líderes, nós como aqueles que ensinamos a palavra, nós como aqueles que somos hoje esses sacerdotes responsáveis por instruir o povo sobre a lei, ensinamos não segundo o padrão de Deus, mostrando tanto a parte da bênção quanto a parte da maldição, mas nós massageamos o ego das pessoas, trazendo um evangelho que me acalenta e não que me confronta. E esse é o grande problema da humanidade desde que o mundo é mundo. Eles não querem ser confrontados quanto ao seu pecado. Eles não querem ser, eles não querem ser mexidos naquilo que é o pecado deles. Mas os sacerdotes, muitas vezes, para não se indispor, né, com uma pessoa, para não ser mal visto, ou para não receber nenhum tipo de repreensão, ou qualquer outro tipo de opressão, né, eles acabam, ou de pressão mesmo, eles acabam deixando as pessoas fazerem de qualquer jeito. E ensinam, então, a lei conforme o que o povo quer ouvir. É aquele evangelho que é pregado em muitas igrejas hoje, um evangelho que fala que a graça é uma graça que não me transforma, é uma graça que não me leva ao arrependimento, é uma graça que eu posso continuar pecando, que Deus é misericordioso e me salva. Então, assim, tudo isso é muito perigoso, gente. E Deus já está alertando os seus sacerdotes no Velho Testamento aqui através de Malaquias, porque eles estavam agindo exatamente assim. Gente, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou na terra, infelizmente os homens tendem a ceder às pressões do mundo, às pressões da humanidade, por meros interesses, muitas vezes, para não desagradar ninguém. As pessoas acabam fazendo, inclusive das coisas de Deus, as coisas que não são a verdade 100%, né? Prega-se de forma parcial. Não, vamos pregar o que é legal, porque se a gente pregar algo muito pesado, as pessoas vão se afastar da igreja, as pessoas vão deixar de vir à igreja, as pessoas vão falar que nós estamos falando só de inferno, só de pecado, né?
e enquanto isso o povo vai caminhando para a perdição e Deus se entristecendo muito com a falta de temor dos sacerdotes e dos levitas nesse momento. Vamos continuar a partir do versículo 10 agora. Malaquias 2:10. Aí ele diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Gente, como esse povo, ele é obstinado mesmo, né? Como nós somos obstinados quando diz respeito à nossa vida com Deus, né? A gente vai tendo atitudes extremamente carnais e ainda a gente pergunta para Deus por que a gente está sendo castigado, por que a ira de Deus está vindo sobre nós, por que nós vamos para o inferno, né? Porque as nossas atitudes, elas são totalmente contrárias ao que a palavra de Deus pede. A nossa vida, ela tem dois caminhos para seguir, né? E geralmente o homem tem a preferência de seguir o caminho de morte. E quando ele cai em morte, então, ele ainda se pergunta, cadê o Deus da justiça, né? Onde está o Deus de amor? Mas se Deus é amor, por que Deus está vindo com justiça, né? E ele novamente, o Senhor está falando que a pior infidelidade é essa que o povo de Israel tem tido com ele, se casando com mulheres estrangeiras ou se divorciando da mulher da sua mocidade, fazendo tudo que a lei do Senhor pede para que não se faça, né? Então Deus abomina o divórcio. Que divórcio, gente? Essa quebra de aliança, principalmente com o próprio Deus. Em diversas passagens, quando o Senhor está falando sobre infidelidade entre um casamento, ele está justamente fazendo uma alegoria também a respeito desse casamento dele com Israel. Então Deus já havia separado desde a saída do Egito o povo para ele. E ele diz que Israel é a sua noiva. E ele diz que Israel é o seu povo. Israel é a sua escolhida, né, para esse casamento, para essa união que ele está fazendo, que é uma analogia do casamento, inclusive. Então, o Senhor fala do divórcio porque eles simplesmente abandonaram a Deus, abandonaram essa aliança que eles tinham com Deus. Quando eles se casam com outras mulheres, quando eles adoram outros deuses, quando eles oferecem sacrifícios de qualquer maneira, esse povo já está novamente caminhando contrariamente à palavra. Percebem que não passam muitos anos? Nós estamos falando de Neemias por volta do ano 433, né? Ali no finalzinho de Neemias, a gente estava no ano 432, e aqui nós estamos no ano 397, né? Então não se passaram nem 40 anos, ou aproximadamente 40, 50 anos, e esses sacerdotes já estão novamente desviando o povo da palavra de Deus, porque ensinam de forma parcial,
falam, né, aquilo que agrada ao povo, aceitam qualquer tipo de oferta para o seu benefício próprio, inclusive, né, e estão novamente tendo atitudes totalmente contrárias à palavra. Malaquias capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, Malaquias capítulo 3, eles estão indagando o Senhor sobre várias situações, em que Deus está dizendo que eles estão totalmente fora dos padrões da palavra, eles estão ainda questionando a Deus de que forma nós temos te roubado, onde nós temos falado algo contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Os sacerdotes, os levitas, o povo de Israel, eles estavam dizendo literalmente, o que nós temos ganhado em ter sido separado como nação santa para Deus, o que nós temos ganhado em ter que obedecer fielmente esses mandamentos como o povo de Israel. É como se eu dissesse assim, eu não queria ter sido escolhido. Por que Deus escolheu a mim? Por que não escolheu outra nação? Por que não escolheu outro povo? É como se o desprezo por essa escolha,
por esse chamado que Deus tinha por Israel, fosse colocado exatamente nesse momento da história. E Deus está dizendo assim: mas eu vou vir. E no dia que eu vier, quem vai suportar a vinda do Senhor? Aí ele já vem falando sobre essa questão da própria volta de Jesus, mais precisamente. Fala também do nascimento de Cristo, sim, mas essa palavra de Malaquias 4, para mim, ela tem muito mais a ver com a vinda de Cristo mesmo. Quem é que vai suportar essa vinda? Quem é que vai estar preparado? Ele termina o capítulo 4 dizendo que nós vamos então perceber a diferença naquele dia, porque nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve verdadeiramente o Senhor e aquele que não serve. Então está se falando de uma peneira que vai ser passada, e a gente vai então saber quem realmente honrou o Senhor com a sua vida, quem realmente obedeceu, quem realmente fez do Senhor o seu verdadeiro Pai, o verdadeiro Deus. Então Malaquias 3, ele fala dessa indignação. Aliás, todo o livro de Malaquias, né, está sendo um confronto com os próprios sacerdotes e levitas, que eram a tribo sacerdotal, a tribo que deveria então fazer a sua parte diante do Senhor, mas também está falando comigo e com você a respeito das nossas atitudes diante do Senhor. Será que nós temos realmente nos agradado Será que nós estamos servindo ao Senhor em amor? Ou nós estamos fazendo o que fazemos para Deus simplesmente por uma questão de religião? Deus nunca pediu religião. Nós não vamos encontrar em nenhum versículo bíblico, principalmente essa palavra. Porque Deus nunca buscou no ser humano, desde Adão, religião. Antes disso, ele sempre buscou relacionamento. A religião é o que os homens criaram, dizendo que é a maneira de eu me achegar a Deus. Dizendo que todas as regras, todas as liturgias que os homens criaram para que isso seja chamado de religião, é o que Deus busca para que eu esteja em comunhão com Ele. E nada disso é dito na Bíblia. Antes disso, a Bíblia diz de um povo que decide ter relacionamento com o Senhor diário, que decide obedecer a sua palavra fielmente, que decide obedecer em amor aquilo que Deus falou. E isso sim trará essa presença de Deus para perto de nós, trará o Espírito Santo nos conduzindo de verdade em verdade, para que nós possamos estar sim próximos do Senhor todo o tempo. Então Malaquias 3 entra aquele versículo chavão a respeito de dízimos e ofertas, em que eu acho que esse versículo está muito mais inserido com todos os mandamentos que estavam sendo negligenciados do que somente dizer que tem a ver com ofertas e dízimos. Sim, Deus estava dizendo que eles estavam roubando o Senhor. Israel estava, sim, profanando o templo, né? Fazendo das ofertas de Deus algo que não havia tanta necessidade, né? Eles não estavam trazendo aquilo que deveria ser trazido das colheitas, daquilo que Deus dava para eles da terra, né? Eles estavam negligenciando todos os mandamentos e os preceitos de Deus. Mas Deus estava dizendo, eu estou vindo. Jesus estava vindo mesmo. Não passaria muito tempo, né? Só 4 séculos, 400 anos. E Jesus então nasceria no ventre de uma mulher lá em Belém de Judá. E traria então a inauguração do reino de Deus na terra e dessa conclusão de uma aliança então que estaria sendo firmada no coração dos homens que decidissem obedecer, não mais somente uma promessa a Israel, mas uma promessa agora para todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Malaquias capítulo 4, ele vai finalizar aqui para nós. O dia do Senhor. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas.
e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias capítulo 4 é o final, o desfecho do Velho Testamento, com justamente uma palavra de promessa, uma palavra de juízo sobre toda a terra, sobre todo o homem, sobre a volta de Cristo, né? Jesus virá como uma ardente fornalha, né? Ardente como uma fornalha. Então haverá juízo, haverá destruição, haverá restauração de todas as coisas, porque o justo juiz, ele virá para então reinar e ele vai então julgar vivos e mortos. E então nós veremos essa diferença, né, daqueles que realmente temeram a Deus, buscaram o Senhor, amaram a sua palavra, porque ele diz: lembra da lei que eu dei para o meu servo Moisés, porque essa ordenança, né, são esses mandamentos, esses decretos que eles precisam estar vivos e eles precisam estar sendo realmente o nosso maior prazer, né? Vocês viram lá no livro de Salmos, a gente leu muito isso sobre esses dias, a gente viu o próprio Israel aqui, dentro da restauração, da reconstrução de Neemias e de Esdras, o povo se alegrando pela lei de Moisés, porque eles estavam novamente ouvindo e entendendo, mas não passam muitos anos e o povo começa de novo a se esquecer. A falta desse espírito vivificante, gente, no espírito do homem, a falta do Espírito Santo agindo na vida do ser humano é o que faz da gente pecadores incuráveis. Eu falo que sem a presença do Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado, é impossível nós realmente nos convertermos, nos voltarmos para Deus. É impossível que a gente realmente busque ao Senhor em verdade, né? Em espírito e em verdade. Então, o desfecho de Malaquias 4 fala justamente da volta de Cristo, desse dia terrível do Senhor, né? Então, a gente vê que o sol da justiça vai levantar para os justos, mas haverá destruição como palha para aqueles que forem encontrados em pecado. Nesse momento, a morte de Malaquias, com 93 anos, e o fim da era do Antigo Testamento. Aqui nós estamos aproximadamente no ano 331 antes de Cristo, ok? Então, nós terminamos a nossa leitura aqui hoje. Amanhã, eu quero ver se eu coloco aqui para vocês também. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Bom, vou tentar fazer uma foto bem legível desse período intertestamentário, que é o período entre o ano 331 aqui, né, até o nascimento de Jesus. Muitas coisas acontecem nesses 400 anos de silêncio de Deus nesse momento da história. E quando a gente fala silêncio de Deus, quando a teologia fala sobre esse silêncio de Deus, ou quando a gente cogita, né, esse silêncio de Deus, não quer dizer que Deus se calou. Mas Deus, na verdade, se calou de falar através dos seus profetas, através de homens que Deus levantava para instruir o seu povo, para buscar arrependimento, porque o que ele precisava falar, ele já tinha falado. O que Deus precisava falar até esse momento, ele já tinha falado com o seu povo. O que precisava acontecer agora era justamente o nascimento do seu filho, para que inaugurasse essa nova era, essa nova aliança, né? Esse novo momento em que o ser humano então poderia ser realmente purificado dos seus pecados e começasse a viver uma vida de liberdade em Cristo. Então é isso que a gente vai começar a ver, tá bom? Então amanhã eu vou inclusive acho que dar um descanso para nós amanhã na leitura. E aí a gente volta depois de amanhã, no domingo,
tá? Então eu vou colocar aqui amanhã para vocês essa foto, vocês dão uma lida e a gente vai dar então esse um dia de descanso e a gente volta no domingo para leitura, iniciando aí o Novo Testamento, tá bom? Eu vou escrever lá para vocês direitinho o que a gente vai fazer amanhã e aí no domingo a gente volta com a leitura de Mateus, tá bom? Deus abençoe, ótima noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser.